Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e mentoro homens para aumentar o vigor físico, sexual e, obviamente, também, não menos importante, ficar mais bonito pelado. O tema do vídeo de hoje é sobre um cenário que não é tão otimista assim para os homens nas últimas décadas, particularmente nas últimas 3 décadas. Mas antes de falar sobre isso, deixa o teu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal, porque se inscrevendo no canal, você aumenta o nosso engajamento, faz com que outras pessoas possam ver o nosso conteúdo e me permite ter mais tempo e energia para também trazer mais conteúdo relacionado a treinamento e estilo de vida do homem. Voltando agora ao tema do vídeo de agora, vamos pensar no cenário que nós temos hoje. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os homens de 1997 para cá, então nós vamos considerar aí uns 25 anos, mas vamos entender isso como século 21, porque é no final do século 20, né? Os homens, eles perderam a velocidade dos espermatozoides, diminuiu, perderam velocidade. A quantidade de espermatozoides por ejaculação também reduziu. E a qualidade dos espermatozoides para conseguir ser introduzidos no óvulo também diminuiu. Isso é uma pesquisa realizada por encomenda da Organização Mundial de Saúde, que mostrou esses 3 dados preocupantes de 1997 para cá, tá certo? E aí você soma a isso um número cada vez mais crescente de separações nos casamentos ou nas uniões estáveis que nós conhecemos. Os homens estão transando menos e as mulheres estão exigindo mais. É um cenário apocalíptico quase, né? O nosso objetivo nesse vídeo é entender o que está acontecendo, ao invés de opinarmos sem informação, porque opinião sem informação é mentira ou alienação, né? Então, para você emitir uma opinião sobre isso, é importante você estar bem informado, é entender o que está acontecendo, diagnosticar isso dentro do cenário e, claro, propor soluções. O intuito desse vídeo, além dessas 3 coisas, é tentar mostrar que o problema não está em um objeto A ou B, em uma pessoa A ou B, mas o problema ele é sistêmico, da qual o homem é protagonista desse cenário, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com uma historinha até para a gente justificar por que tudo isso está acontecendo. A partir da agricultura, nós iniciamos um processo de sociedade patriarcal nas maiores partes do mundo. Na maior abrangência de área mundial, na época que se iniciou a agricultura, que foi em torno de 10 mil, 12 mil anos antes de Cristo, nós tivemos o início de uma sociedade patriarcal. Porque a agricultura pressupõe assentamento. Assentamento pressupõe propriedade. Naquela época, propriedade era tomada à força. Quem tinha mais força física eram os homens. Logo, os homens passaram a ser donos da terra ao qual eles cultivavam, ou, mais tarde, passaram a domesticar animais. A sociedade patriarcal, ela inicia nesse ponto. Ainda somando a questão da propriedade, nós temos a questão da herança. Porque até então, nós seres humanos, a espécie Homo sapiens, é uma espécie poligâmica. Ela copula e se alia a diferentes parceiros durante a vida. Tem essa capacidade. Animais monogâmicos não têm a capacidade de se aliar a outros, a outros parceiros, a não ser que um desses parceiros morra. E ainda assim, algumas espécies, mesmo com a morte do parceiro ou da parceira, eles permanecem sozinhos. Então a nossa espécie, ela é monogâmica.
ela é poligâmica. Com a questão da propriedade, você, quando morre, você passa essa terra para alguém. A única forma de saber se a pessoa para quem você vai passar, ela é realmente seu filho consanguíneo, que naquela época tinha uma importância muito maior do que tem hoje, seria através de uma parceira fixa e que essa parceira não copulasse com outros machos. Logo, a monogamia também é institucionalizada a partir da propriedade. E aliado a tudo isso, você tem o início das primeiras religiões ali por 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, que cria doutrinas que validam o matrimônio e a monogamia. Então, a educação patriarcal, a sociedade patriarcal, ela se inicia antes de Cristo na maior parte do mundo, veja bem, porque em algumas partes do mundo isso até hoje é abolido. Mas na maior parte do mundo em que você vê religiões muito fortes, você vai ter sociedades patriarcais. Esse contexto, ele dura milhares de anos, até um determinado ponto da história, no meio do século XIX, mas desencadeando mais no seu auge no final do século XIX, início do século XX, que é a Revolução Industrial. Porque a partir da Revolução Industrial, a mulher sai de casa. A mulher, ela passa não somente a trabalhar nas atividades agrícolas ou nas atividades domésticas, ela passa a fazer parte do mercado de trabalho nas indústrias. Com a Revolução Industrial, você tem as mulheres participando do que nós chamamos de renda familiar. Então elas passam a ter mais poder. Se cria uma nova perspectiva de sociedade para as mulheres. Elas começam a estudar mais, logo reduz o analfabetismo feminino e com isso as mulheres passam a ter mais cultura e obviamente com mais cultura você tem uma noção muito maior de como funciona a sociedade e você passa a requerer direitos. Direitos civis, que antes eram exclusivo aos homens e que agora passam a ser uma luta feminina. Isso começa ali no final do século XIX, início do século XX. E essa hierarquia, ela começa a ser quebrada. Ela é mais quebrada ainda nas duas grandes guerras, onde os homens vão para a guerra e as mulheres sustentam os seus países. Países como Inglaterra, França, Itália e a própria Alemanha passam a ser sustentadas em grande parte pelas mulheres, devido primeiramente aos homens estarem participando da guerra e após isso a grande mortalidade masculina nesses dois grandes eventos. Aí nós chegamos nos anos 60, nos anos 60 nós temos o auge do American Way of Life, do estilo de vida americano para os brancos americanos. Esse estilo de vida, ele passa a contaminar a cultura do resto do mundo. Os países passam a ter, a partir de financiamento pós-guerra, passam a ter um crescimento maior, aumentando o quê? A expectativa de vida. Mulheres passam, a partir do momento que todos passam a morrer numa idade mais longeva, as mulheres passam a adiar a sua plenitude sexual, a sua plenitude fisiológica sexual, que hoje nós sabemos está entre os 30 e os 50 anos. Já os homens, mesmo atingindo a longevidade, devido ao trabalho que inicia muito cedo, devido à cobrança social
por prover a família. E há outros aspectos que nós vamos discutir daqui a pouco. Os homens alcançam sua plenitude sexual, em média, entre os 30 e os 40 anos. Então aí você começa a ver uma desigualdade. As mulheres entre os 30 e os 50 e os homens entre os 30 e os 40. Significa que os homens, em média, o homem médio dos centros urbanos, o homem médio ocidental, que participa da maior parte da cultura que nós vivemos hoje, este homem, ele começa a perder o seu vigor físico e sexual antes da mulher perder a sua plenitude física e sexual. E isso já inicia a preocupação. Isso somado à Revolução Feminista, talvez a segunda maior revolução feminista antes da Revolução do século XXI, com a Revolução Feminista dos anos 60, as mulheres passam a ter relações sociais, coletivas e privadas sob uma perspectiva ainda mais libertária, ainda mais empoderada. E se nós adicionarmos a isso a informação de que os homens, a partir dos 35 anos em média, homens sedentários, passam, porque o homem médio é um homem sedentário, que o homem médio, a partir dos 30, 35, 40 anos, passa a perder 1 a 2% de testosterona ao ano, nós chegamos nos anos 2000. Nos anos daquelas estatísticas anteriores da Organização Mundial de Saúde. E o que nós enxergamos nos anos 2000? E talvez isso explique, em grande parte, aqueles dados fisiológicos da Organização Mundial de Saúde relacionados à quantidade, qualidade e velocidade dos espermatozoides no homem do século XXI. Você tem o incremento da internet, você tem o surgimento da internet, onde todos, homens e mulheres, têm acesso irrestrito à informação. As mulheres passam a ser tão cultas e tão escolarizadas quanto os homens. As mulheres com mais escolaridade, elas passam a ter mais empoderamento pelo conhecimento. Passam a participar mais do mercado de trabalho e não só a participação, mas passam agora a competir no mercado de trabalho. Já nesse século, nós temos uma explosão do que nós chamamos de tecnologia estética, onde as mulheres passaram a ter mais recursos para se cuidar mais. Então você vê mulheres de 45, 50, 55 anos, que há 50 anos atrás nós chamaríamos de coroas, e hoje continuam mantendo a beleza, continuam mantendo um grau alto de rejuvenescimento. Agora, em contrapartida, os homens neste século XXI, eles passaram a ter mais estresse, porque a cobrança agora não é apenas por prover a família, a cobrança agora passa a ser uma cobrança financeira, decorrente da cultura do neoliberalismo instituída nos anos 80, onde o mercado financeiro passa a ter pujança em relação ao mercado produtivo. Antes era interessante que o homem produzisse, que o homem tivesse trabalho e produzisse o suficiente para prover a família. Hoje, a sociedade cobra mais do homem. A sociedade cobra tudo isso, mas cobra também que ele ostente esse poder financeiro. Isso gera mais estresse e mais sedentarismo.
Porque os homens não têm tempo para praticar atividade física. Passaram a ser reféns dos automóveis. Passaram a ser reféns dos transportes coletivos. Principalmente dos automóveis, que em muitos países tiveram facilitações financeiras para sua aquisição. O Brasil é um grande exemplo disso. O Brasil teve um sistema financeiro que facilitou a compra de automóveis por muito tempo, o que é uma boa notícia. Entretanto, isso acomodou os homens no sedentarismo. Além disso, com o sedentarismo, com a alimentação cada vez mais processada, com o estresse, os homens hoje, em média, têm um peso bem maior do que deveriam ter em relação ao peso ideal. E o que acontece quando ganhamos muito peso? Perdemos testosterona, ainda mais do que aquela taxa média de 1 a 2% ao ano. Com tudo isso, cobrança social, cobrança financeira, estresse, ganho de peso, você tem aí uma guerra. Uma guerra entre mulheres seculares, que acompanham a evolução da sociedade, que estão antenadas a todos os processos de evolução da humanidade, contra uma grande parte da sociedade masculina que ainda se mantém tradicional, que ainda se mantém sobre valores do século passado. E cá entre nós, alguns com valores do século XIX. O que isso gerou? Gerou uma competição social, onde os homens, ressentidos de perder aquela hierarquia superior da sociedade do patriarcado, passaram, a partir do ressentimento e a partir de uma exigência maior das mulheres. E por que eu coloco entre aspas exigência maior? Porque as mulheres não estão exigindo mais do que exigiam antes dos homens. As mulheres exigem apenas que os homens estejam alinhados a essa cultura secular do novo milênio. Apenas isso. Nós, homens, decidimos não acompanhar a evolução cultural da sociedade. E por isso ficamos para trás. As mulheres hoje exigem uma conversa mais cerebral. As mulheres hoje, elas exigem mais higiene dos homens. Elas exigem que os homens se cuidem. Elas exigem que os homens se portem de maneira que as mulheres sejam respeitadas em público. Elas já não suportam mais certas piadas. Certas piadas que você, eu e tantos outros homens, sim, fazíamos sem intenção, mas também magoávamos sem intenção, mas também ofendíamos sem intenção, mas também oprimíamos sem intenção. Só que hoje, com toda essa informação disponível, hoje nós sabemos disso. E a pergunta é: nós vamos manter este tipo de comportamento? Precisamos pensar nisso. Porque muito das disfunções sexuais que os homens têm hoje, relacionados a ejaculação precoce ou ejaculação rápida. Ejaculação precoce de 0 a 1 minuto, ejaculação rápida de 1 a 5 minutos. Essa média baixíssima que nós temos hoje entre as preliminares
e a ejaculação masculina no ato sexual, que em média duram de 5 a 15 minutos. Essa média baixíssima. Essa média baixíssima de atos sexuais semanais entre casais de 1 a 5 anos. Você quer saber que média é essa? Casais brasileiros entre 1 e 5 anos juntos transam em média 2 vezes por semana. Sabe o que significa isso? Que se entre 1 e 5 anos a média é 2, significa que nos primeiros anos a média devia ser 3 ou 4, e nos últimos anos, no quarto, quinto ano, deve ter caído para 1 vez. Ou nenhuma. Talvez você ache que isso é normal, porque os seus amigos vivem isso também. Mas isso não é normal. Fisiologicamente não é normal. Você poderia ter uma performance muito maior e uma libido muito maior. Mas o estresse que muitos se sujeitam a ter, e por que eu digo muitos se sujeitam? Porque nós sabemos que na sociedade de hoje, a maior parte da humanidade não se sujeita ao estresse. A maior parte da humanidade é obrigada a passar pelo estresse porque não tem recursos financeiros para mudar essa realidade. Mas se você que está assistindo este vídeo, você tem condições de mudar essa realidade e não muda, e continua trabalhando para simplesmente acumular, acumular e acumular mais riqueza, se você já tem conforto financeiro suficiente para trabalhar menos e com mais disposição, então você está jogando contra si mesmo. Agora, esse vídeo não serve para você se você está próximo do seu peso ideal, se você tem uma massa muscular sólida, se você transa com a sua parceira entre 3 e 5 vezes por semana. Se você está nessa condição, esse vídeo não serve para você. Mas se você não está, me ouve um pouquinho mais. Eu já passei por isso. Isso pelo qual você está passando, eu já passei. E por eu ter passado por isso, eu sei o quanto dói. Eu sei o que é você querer e muitas vezes o seu corpo não responder. Você se olhar no espelho e perceber que ao invés de evoluir com a idade, você despencou com a idade. Eu passei por isso. Consegui dar a volta por cima. Você pode fazer isso sozinho. Mas se você não conseguir, meu trabalho é esse. Meu trabalho é mentorar homens. Mentorar homens para aumentar o vigor físico sexual e ficar mais bonito pelado através do treinamento. Porque as estatísticas são assustadoras. Nos Estados Unidos, em 2020, isso são dados norte-americanos de 2020, de alguns anos atrás. 38% dos americanos se diziam satisfeitos com o sexo. E 20% dos americanos, dos homens americanos, em 2020, não transaram. E isso é assustador. 1 em cada 5 homens nos Estados Unidos passaram o ano inteiro sem transar. Todo esse conservadorismo passou a criar em todo o mundo, em alguns países mais, outros menos, movimentos de reação a esse empoderamento feminino, que nós chamamos de empoderamento, eu prefiro chamar de alinhamento secular, cultura secular, acompanhar a evolução da sociedade.
passou a gerar a formação de movimentos misóginos em todo o mundo. Alguns chamados de Red Pill, outros de constelação familiar, outros ainda de movimentos MGTOW, movimentos Shed, Alpha, Beta, Gama, Homem Sigma, que passaram a refutar mulheres ao invés de tomar uma atitude proativa e passar a entender a sociedade atual. Algumas religiões ou igrejas mais fundamentalistas se aliaram a esse processo tradicional e arcaico de uma sociedade que não existe mais. E eu quero te ajudar nisso. E para isso, neste vídeo, eu vou te dar 2 dicas de como começar a mudança de um jeito mais fácil. E se você quiser realmente reprogramar a sua genética, o seu vigor masculino, aí você pode entrar em contato comigo no privado. E eu falo pessoalmente, eu converso com você pessoalmente para te explicar o que eu faço para mudar essa realidade. A primeira dica delas é entender e saber. Para isso você vai ter que conversar. Você vai precisar conversar com ela. Conversar com ela e entender o que ela mais gostava na intimidade de vocês quando vocês iniciaram a relação. Ou mesmo que seja uma amizade colorida, uma amiga com quem você vê de vez em quando, perguntar o que ela gostava mais na intimidade. Até para você entender onde você mudou, em que ponto você mudou e as razões pela qual houver uma mudança negativa. A partir de que ponto o seu vigor, a sua energia, ela começou a diminuir. É preciso perguntar. Chama para um vinho, petiscos, uma conversa. E isso já vai ajudar bastante. Porque você vai ouvir dela aquilo que ela tem saudade em você. Não é tão difícil. Se você tem intimidade com ela. Se você não tiver intimidade com ela, é um ato difícil. Mas se depois de algum tempo você já tem intimidade com a sua parceira, pergunte. Crie um ambiente positivo para isso. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, se você tem sobrepeso ou excesso de peso, reduza o seu peso. Fique mais magro. Por vários motivos. Eu vou enumerar apenas alguns deles. Você para de perder tanta testosterona. Você passa a ter mais força. Você passa a ter mais equilíbrio. Você passa a aguentar relações sexuais por mais tempo, porque você cansa menos. E você volta ou se torna mais atraente para a sua parceira. Ou você vive no pensamento mágico de que a sua parceira enxerga você com sobrepeso da mesma forma que ela enxergava antes. Lembre-se, tesão, desejo, é uma combinação de 5 sentidos. Visão, olfato, gustação, tato. Ah, mas você esqueceu de um, por isso que eu estava em silêncio. Audição. Você precisa conversar e ela precisa te ver como ela via antes. Agora, se você não passou por nada disso, esse vídeo é apenas ilustrativo. Lembre-se dessas 2 dicas e faça isso o mais rápido possível. Inicie essa mudança.
Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas com que autoridade você faz isso? Você fala tudo isso? Eu desenvolvi um estilo de vida chamado Homem Paleomoderno. Eu desenvolvi começando, testando em mim e depois em meus clientes. Mudei a vida de muita gente. Sem remedinhos, sem suplemento esportivo, sem máquinas. As pessoas passaram a treinar onde elas querem. Passaram a ter mais vigor. Passaram a se alimentar melhor. Passaram a ser mais felizes. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Engaje outras pessoas nesse grande movimento que é a mudança do estilo de vida masculino e um treinamento que não só vai mudar o seu corpo, mas vai mudar todo o seu sistema hormonal. Vai voltar a trazer os bons hormônios para a sua vida, para a sua felicidade. E você vai dormir bem melhor. Espero que você tenha gostado. Câmbio e desligo.